Olá, aqui é Alberto Delísula e seja bem-vindo ao terceiro vídeo do meu primeiro workshop online de hipnose instantânea. E nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas sobre meu treinamento fechado, online e exclusivo, que vai inclusive ter uma certificação internacional emitida pelo Dave Elman Institute. E além disso, eu vou dar uma super dica sobre como lidar com vícios, como tabagismo, alcoolismo, onicofagia, que é o hábito de roer as unhas e muito mais. E se você quiser aprender ainda mais sobre esse tema, fique ligado até o final desse vídeo. E durante os últimos dias eu recebi milhares de mensagens somadas por e-mail, campo de comentários que você pode ver logo abaixo. É realmente muito gratificante saber que a hipnose está realmente transformando tantas pessoas, ajudando tanta gente. Essa é realmente a minha missão. Mostrar que a hipnose pode ser desmistificada completamente. Aliás, os seus benefícios já foram há muito tempo provados cientificamente e ela pode ser uma excelente ferramenta para a transformação do ser humano. E caso você ainda não tenha deixado o seu comentário nessa página ou gostaria de fazer uma nova pergunta, aproveite a oportunidade, porque no próximo vídeo isso não será possível. Então vamos recapitular rapidinho o que aconteceu até agora? No primeiro vídeo desse workshop, eu te mostrei como a hipnose pode ser uma excelente ferramenta para você. Eu te mostrei como ela mudou a minha vida e como muitas pessoas de diversas áreas de atendimento, como coaching, psicólogos, outros profissionais de atendimento terapêutico, podem se beneficiar dela. E eu também mostrei que as pessoas que gostam de hipnose, mesmo aquelas que não têm formação na área da saúde, que elas podem utilizar-se dessa ferramenta para transformar a vida das outras pessoas e, mais ainda, obter uma nova qualificação profissional. Além disso, eu falei da técnica da permissividade, uma abordagem que permite que você hipnotize qualquer pessoa com bastante segurança. Agora, no segundo vídeo do workshop, eu falei sobre os 2 segredos que tornam uma indução instantânea em algo infalível. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou lhe mostrar como funciona uma técnica chamada análise funcional, uma técnica da psicologia do comportamento e que permite compreender bem melhor os gatilhos relacionados com a ansiedade que é decorrente da abstinência de certos vícios, como tabagismo, alcoolismo e outros. E apenas com essas 3 técnicas, você já vai ampliar o seu repertório terapêutico e já vai poder utilizar essa ferramenta transformadora que é capaz de transformar a vida de tanta gente, como seus amigos, seus familiares, até mesmo seus clientes na terapia. Mas antes de falar sobre essa técnica exclusiva, eu gostaria de responder a todas as dúvidas que eu tenho recebido sobre esse meu novo curso online exclusivo de hipnose clínica. Muita gente me perguntou sobre a ementa do curso, o que vai ser dado, como que vai funcionar esse aprendizado, como que vocês podem pagar e muito mais. E eu vou acabar com todas essas dúvidas agora. Esse curso é voltado para profissionais da área de atendimento e que trabalham com pessoas. Sejam psicólogos, coaches, terapeutas e também pessoas que simplesmente são apaixonadas por hipnose e não pretendem seguir uma nova profissão, mas querem poder transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E esse é um curso profissionalizante, então fique preparado, porque vai ser bem natural que você tenha uma ansiedade de colocar logo esse conhecimento em prática. Seja com a profissão de hipnoterapeuta ou simplesmente como um profissional que vai utilizar dessa ferramenta que é incrível, que é a hipnose, para potencializar tudo aquilo que você já faz no seu atendimento. A dinâmica desse curso foi construída para que mesmo a pessoa totalmente leiga em hipnose, que não sabe nada, seja completamente capaz de aprender desde o início a executar todas essas técnicas incríveis. Uma coisa que me preocupa muito é o embasamento teórico dos meus treinamentos. A prática realmente é importantíssima, mas sem o devido embasamento teórico, nada disso vale. E é por isso que nesse curso não vamos apenas destrinchar as técnicas dos grandes hipnotistas, como Dave Elman, Milton Erickson, Jean Michael Andrews, James Tripp, mas vamos além. Eu vou ensinar para você as bases da psicologia. Você vai entender melhor sobre o humanismo, sobre psicanálise, behaviorismo e muito mais. Esse primeiro módulo é um módulo fundamental, na minha opinião, e que infelizmente eu não tive na faculdade e imagino que você conheça poucas pessoas que realmente tenham estudado isso. É um módulo sobre como ganhar dinheiro com a hipnose, como mudar a sua mentalidade, o que é posicionamento, o que é valor, como mudar o seu mindset, porque se você tiver um conceito mental equivocado sobre hipnose e sobre negócio, pode ter certeza, a hipnose jamais poderá ser sua principal fonte de sustento.
O segundo módulo é dedicado a você que talvez não saiba nada de hipnose ou tenha algum tipo de insegurança, porque nesse segundo módulo eu vou completar todo o embasamento teórico básico para você aprender a começar a hipnotizar as pessoas. Então você vai entender os conceitos básicos, como abreações, ancoragem e muito mais. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre a hipnose em estado de vigília. O que é isso? Algumas pessoas chamam esse tipo de hipnose sem transe. Você vai aprender a hipnotizar as pessoas, a obter vários fenômenos hipnóticos sem falar durma, sem ao menos pedir para as pessoas fecharem os olhos. Você simplesmente vai utilizar da linguagem hipnótica para alterar a realidade das pessoas. No quarto módulo, eu vou falar sobre as induções rápidas. Você vai entender a importância de se hipnotizar rapidamente e mais do que isso, vai aprender como utilizar essas induções rápidas em vários contextos e sem a possibilidade de acontecer uma falha. E além disso, você vai aprender a categorização dos fenômenos hipnóticos. Vai entender como identificar se aquela pessoa responde a um tipo de fenômeno hipnótico ou um outro tipo. No quinto módulo, você vai entender como funcionam detalhe por detalhe as induções instantâneas, também conhecidas como induções de choque. Você vai aprender várias induções de choque, vai aprender protocolos para que elas sejam infalíveis e mais do que isso, você vai ver como que eu hipnotizo as pessoas sem cortes e verá como que eu reajo se eventualmente um fenômeno acontece ou se não acontece. Porque quando você vê meus vídeos no YouTube ou de qualquer outro hipnotista, esses vídeos são selecionados, mas eu queria que você visse como realmente acontece. E você vai ver como eu reajo se eventualmente algum fenômeno não acontece. E pode ter certeza, isso vai acontecer com qualquer hipnotista. O sexto módulo é sobre hipnose impromptu. O que é hipnose impromptu? Você vai aprender como hipnotizar as pessoas em qualquer ambiente, seja na clínica, seja na rua, seja na hipnose de palco. Vai entender melhor como abordar a hipnose, o pre-talk e muito mais. O sétimo módulo é muito especial, pois nesse módulo eu falo sobre as bases da psicologia. E nesse módulo você vai entender que a hipnose não é um tipo de terapia. Por mais que a gente cite o termo hipnoterapia, hipnose é uma ferramenta. E você vai aprender as bases da psicologia, pois sabendo em psicologia, você vai ampliar o seu leque de técnicas que podem transformar as pessoas. Então você vai entender as bases da psicanálise, do humanismo, do behaviorismo e muito mais. No oitavo módulo, você vai aprender sobre hipnose clássica, direta. Vai entender os segredos das melhores práticas de Dave Elman, vai entender o que é o coma hipnótico, estado de Sdale, selo hipnótico e muito mais. No nono módulo, vamos falar da hipnose conversacional e mais do que isso, você finalmente vai entender como funcionavam as técnicas de Milton Erickson. Se no módulo anterior você compreendia as melhores práticas de Dave Elman, neste módulo você vai entender melhor o pensamento de Milton Erickson, vai entender o que é isomorfismo, loops aninhados, o modelo Milton de comunicação e muito mais do que isso. No último módulo, você vai aprender protocolos específicos de terapia. Você vai aprender o protocolo específico para vícios, para ansiedade, transtorno alimentar evitativo, hipnose e aprendizagem, técnicas de auto-hipnose, como lidar com transtornos envolvendo a sexualidade e muito mais. E esse curso tem um bônus de valor inestimável, pois ao final desse curso, você vai poder realizar uma prova e obter a certificação internacional do Dave Elman Institute. Somente nosso curso de hipnose clínica possui autorização dessa certificação no Brasil. E o valor desse certificado é realmente inestimável. E se você tiver interesse em trabalhar profissionalmente com a hipnose, essa é a sua chance de obtê-la. Uma coisa muito importante no meu curso é o grupo secreto de alunos. Esse grupo tem duas funções básicas. A primeira é de unir os alunos, criar network, onde todos podem tirar suas dúvidas. E mais do que isso, lá você vai tirar suas dúvidas diretamente comigo ou com alguém da minha equipe. Então, não é simplesmente uma resposta curtinha. Você vai ter consultoria enquanto estiver no andamento do curso. E esse grupo já vai estar disponível para você assim que você fizer a aquisição do nosso curso online. E muita gente também me perguntou sobre o valor do curso. No próximo vídeo, onde as matrículas realmente estarão abertas, eu vou dizer o valor exato. Mas levando em consideração que esse é o maior curso de hipnose clínica que eu conheço, mesmo considerando presencial ou online, e olha que eu já vi muito curso por aí, viu? Além disso,
também há a certificação do Instituto Dave Elman. Então você pode imaginar que não seja barato. Um treinamento como esse, com toda essa ementa, uma certificação internacional, com certeza iria custar entre 15 mil e 20 mil reais. E uma outra coisa muito importante para te informar é que as vagas realmente vão ser limitadas. Eu não quero um número muito grande de alunos. Quem já foi meu aluno e quem é meu aluno sabe que eu me preocupo muito com a qualidade de atendimento. Eu costumo entrar diariamente no grupo secreto, faço realmente uma consultoria com cada dúvida. E seria realmente impossível atender a um número gigante de alunos. Eu realmente acredito que essas vagas possam terminar no primeiro dia da abertura da matrícula. Então, se você quiser garantir a sua, observe a data de abertura em algum lugar nessa tela. Vai ser às 9 da manhã. E no dia da abertura eu vou enviar um e-mail para você com todas as informações, beleza? E duas outras coisas muito importantes. Olha, você vai ter 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, se por algum motivo você se tornar um aluno e ficar insatisfeito, você pode entrar com a gente em contato e pedir o reembolso. E eu faço isso porque eu acredito muito na qualidade desse curso e sei que ele pode realmente transformar a sua vida, assim como todo esse conhecimento transformou a minha. E finalmente, você vai ter acesso a esse curso por 1 ano. Você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. E é claro, vai poder interagir no nosso grupo privado, like a voz de aluno. Então fique bastante atento à data de abertura das matrículas, tem algum lugar aqui na tela. E agora vamos à super dica desse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar o conceito da análise funcional. Esse conceito costuma ser atribuído a um famoso psicólogo do comportamento chamado Skinner. No entanto, ele foi criado pelo físico e filósofo austríaco Ernst Mach. Segundo esse filósofo, seria possível criarmos uma relação ordenada entre os diversos fenômenos da natureza. E Skinner, o grande psicólogo do comportamento, passou a usar esse mesmo conceito para compreender melhor o comportamento humano. Por exemplo, pense em uma fobia. Imagine que você ou alguém que você conheça tenha fobia de barato. Neste caso, a existência de um estímulo externo, ou seja, barato, é capaz de eliciar uma série de comportamentos. Ficar ansioso, gritar, correr, coisas desse tipo. Ou seja, é fácil perceber a importância da análise funcional quando pensamos em fobias, porque é muito clara a relação entre a barata e os outros comportamentos. Mas será que esse pensamento da análise funcional poderia funcionar também com vícios? Certamente. E você vai aprender agora como que isso funciona. Talvez você conheça alguém que fuma, um amigo, um parente, ou até mesmo você, talvez você seja fumante. Vamos imaginar um fumante, o João. Suponha que o João fume em torno de 7 cigarros por dia. Por incrível que pareça, cada um desses cigarros pode possuir um gatilho completamente diferente. São 7 cigarros que são totalmente diferentes. Imagine que o João fume 2 cigarros pela manhã quando ele acorda. Em geral, esses cigarros da manhã podem ter 3 significados diferentes: fisiologia, estimulação intelectual ou simplesmente estar associado com o consumo de café. Algumas pessoas fumam de manhã devido à abstinência, horas, elas ficaram a noite toda sem fumar. Outras pessoas podem fumar de manhã para estimularem-se intelectualmente. Em contrapartida, outras pessoas podem fumar de manhã devido a uma associação inconsciente que é feita entre o café e o cigarro. Então basta um cafezinho para que elas tenham aquela vontade irresistível de fumar. E vão ter pessoas que vão fumar o mesmo cigarro com todos esses motivos simultaneamente. Imagine agora então que o João chegou no seu trabalho e após descobrir um problema ele decide fumar outros 2 cigarros. Esses cigarros podem possuir um gatilho completamente diferente: fuga. Ele quer fugir do problema do trabalho. Então ele começa a fumar para se ausentar do problema. E ainda pensando nesse dia do João, imagine que depois do trabalho ele decida sair com seus amigos para um happy hour. E ao chegar no bar, ele decide fumar os últimos 3 cigarros do dia. E esses cigarros também podem ser motivados por elementos que são totalmente distintos. Tem o elemento social, ou seja, será que existe alguém fumando? Existe o elemento do relaxamento. Algumas pessoas adoram fumar depois de um dia estressante, simplesmente para relaxar. Ou até mesmo um hábito. Algumas pessoas em alguns ambientes
fumam automaticamente de forma inconsciente, talvez pela associação com a cerveja ou simplesmente uma associação com o local que as pessoas estão. E vão sempre existir várias e várias possibilidades. E neste exemplo, a rotina do João tinha apenas 7 cigarros. E você já conseguia perceber a complexidade que esse vício pode ter. Então, se o seu cliente fuma vários maços, várias carteiras de cigarros, as causas podem ser ainda mais variadas. Então, durante a anamnese, ou seja, aquela entrevista que acontece antes do atendimento, é muito importante que você identifique cada um desses gatilhos e crie uma solução, talvez uma ancoragem, uma sugestão específica para cada um deles. Por exemplo, se como no caso do João, existem cigarros relacionados ao estresse, talvez pode ser uma ótima ideia ensinar ao seu cliente a usar uma âncora de local seguro, ou quem sabe um exercício de respiração para eliminar essa ansiedade. E você pode utilizar da análise funcional até mesmo com você. Se você está querendo parar de fumar, em vez de se preocupar tanto com o cigarro, preocupe-se quais elementos do ambiente que estão realmente fazendo você fumar cada um deles. Então, seja para utilizar com você mesmo ou na clínica, é importante que você observe como esses gatilhos funcionam. E essa técnica funciona muito bem para vários vícios, não somente tabagismo, mas como tricotilomania, que é aquela mania de arrancar os fios de cabelo, tricotilofagia, que é comer o cabelo, o alcoolismo e muito mais. E como será que poderíamos usar essa técnica da análise funcional associada à hipnose? Porque, na verdade, ela já é utilizada na psicologia há muito tempo. Então, seria possível usar com hipnose? E qual seria a vantagem de se usar com hipnose? E usando a hipnose, como seria o uso dessa técnica? Toda técnica de psicologia pode ser associada à hipnose. Ao fazermos isso, nós aumentamos e muito a velocidade do tratamento. Então, um caso que gastaria, por exemplo, 5 sessões, 10 sessões, com o uso da hipnose, pode ter o seu tempo restrito para apenas 1 ou 2 sessões apenas. E, por exemplo, no caso de pessoas que têm algum tipo de vício, como tabagismo, com o uso da hipnose, qualquer técnica comportamental da psicologia que gastaria 5, 10 sessões, acaba sendo possível de ser utilizada gastando apenas 1 ou 2 sessões apenas. E como você poderia utilizar essa técnica? Bom, vamos voltar ao exemplo do João. O primeiro passo seria hipnotizar o João. Você poderia usar qualquer tipo de indução. Mas vamos supor que você utilize a indução de Dave Elman. A indução de Dave Elman, você inicialmente usa da permissividade para desligar os olhos, depois pede para testar se não consegue abrir os olhos, e no momento que a pessoa não consegue abrir os olhos, você tem certeza que ela já está em transe. Na sequência, você pede para ter uma distribuição do relaxamento, fracionamento, teste do pulso e amnésia. Bom, a pessoa já está em transe. O que fazer então? Você precisa utilizar a técnica da hipnose para inserir pelo menos 2 âncoras especiais. A primeira, uma âncora de local seguro. A segunda, o chamado mecanismo de parada. Como funcionariam essas âncoras? Para explicar como funcionariam as âncoras, é importante que você entenda o que são âncoras. Âncora foi o termo dado pela hipnose PNL para algo que é conhecido pela psicologia há mais de 100 anos, que é o chamado condicionamento clássico. Então, âncora seria nada mais nada menos que criar um estímulo novo, neutro, mas dar um novo significado para esse estímulo. Por exemplo, vamos supor que toda vez que o telefone da minha casa toque, é uma má notícia. Com o passar do tempo, esse telefone passa a ter um novo significado. E aquele estímulo que era neutro, ou seja, o telefone, inicialmente, não tem nenhum significado especial. Ele passa a ter um significado muito ruim. O telefone se transforma numa âncora, como se ele estivesse realmente ancorado na sensação ruim. Então, ancoragem é criar um novo significado para o estímulo neutro. E você cria esse novo significado a partir daquilo que a gente chama de emparelhamento de estímulos. Ou seja, basta que você coloque o estímulo neutro simultâneo àquele estímulo que você quer emparelhar. Então, vamos falar da âncora de local seguro. O João já está em transe. Você já utilizou a indução de Dave Elman ou qualquer outro tipo de indução. Você vai falar para o João imaginar-se em um local seguro. Talvez um local que exista, talvez um local que não exista. Por que eu sempre dou essas 2 opções? Um local que exista, um local que não exista, mas que foi criado agora. Porque eu não sei o que o João está pensando. E eu uso de uma técnica chamada de lacunas, que é uma técnica de Milton Erickson. Ao deixar lacunas no pensamento, ao usar
várias opções, a pessoa consegue utilizar do seu próprio pensamento, sem que precise ter uma coincidência daquilo que eu estou dizendo e aquilo que está realmente pensando. Então eu digo, imagine que está num local seguro, talvez um local que você conheça, talvez um local que você nunca tenha ido, talvez algum lugar que você tenha criado agora com a sua imaginação. Sinta a segurança desse local seguro. Responda com a sua cabeça. Você consegue sentir essa segurança agora? Antes de criar uma âncora, é importante que você tenha certeza absoluta que o seu cliente já está tendo aquele estado, aquela emoção que você deseja criar uma âncora. Então, se a pessoa responde com a cabeça que está sentindo aquela emoção, você pode dizer, e agora? Você pode tocar suas mãos de uma forma diferente. E toda vez que você tocar as mãos dessa forma, você vai sentir essa emoção do local seguro imediatamente. Talvez a pessoa entenda e comece a mexer com a mão dela, criando algum tipo de ancoragem envolvendo as mãos. Talvez ela não entenda direito. Aí você pode, com bastante cuidado, pegar levemente no pulso da pessoa, deixar as mãos uma sobre a outra e falar, crie um sinal agora com essas mãos para se lembrar dessa segurança. E é importante na hipnose você sempre confirmar se a pessoa está realmente sentindo aquilo. E você diz, responda só com a sua cabeça. Você consegue sentir essa emoção aumentando quando as mãos se tocam? Se a pessoa responde que sim, é sinal de que tudo foi ancorado perfeitamente e você vai poder utilizar esse sinal posteriormente. Se ela falar que não, é importante você dê sugestões para que essa emoção aumente, até que ela vai sentir a emoção aumentando. A segunda técnica que vai ser utilizada é o chamado mecanismo de parada. O que é mecanismo de parada? Naquele exemplo do João, existiam gatilhos ambientais que faziam ele fumar. Por exemplo, talvez olhar para uma cerveja, talvez olhar para alguém fumando, ou simplesmente entrar no carro para dirigir. Pode ser um gatilho que inconscientemente faz essa pessoa fumar. Então talvez essa pessoa também tenha vontade de fumar, não apenas naquela ansiedade do trabalho, mas talvez quando ela vê o café, ou a cerveja, ou até mesmo automaticamente ao entrar no carro, ela tem aquela vontade inconsciente de acender um cigarro. E como que você vai utilizar o mecanismo de parada associado ao local seguro na hipnose para vícios? É muito simples. A pessoa já está em transe, você já instalou o local seguro, você começa a descrever a rotina daquela pessoa, no caso João, hora a hora. E toda vez que tiver alguma ansiedade, você vai dar a sugestão de utilização da âncora de local seguro. Por outro lado, toda vez que tiver algum gatilho que não envolva ansiedade, mas que faça o João fumar, você vai usar o mecanismo de parada. O mecanismo de parada é apenas uma sugestão direta que diz o seguinte: e toda vez que você vê a cerveja e algum pensamento envolvendo o cigarro vem à sua mente, você se lembra da minha voz dizendo não. Não. Então você pode começar a rotina do João dizendo o seguinte: e às 8 da manhã, você, João, acorda. E você começa a ter vontade, talvez, ou até mesmo um pequeno pensamento envolvendo o hábito de fumar que você tinha. Nesse caso, quando surge levemente o pensamento envolvendo o fumo na sua mente, você se lembra da minha voz dizendo não. Não. E você depois decide tomar um café. Toma um café, vai para o trabalho. E ao chegar dentro do carro, você se lembra daquele seu antigo hábito. E você mais uma vez escuta minha voz dizendo não. Não. E você percebe que você pode ter o controle. Até que, ao chegar no seu serviço, no seu trabalho, você recebe uma má notícia. Uma má notícia que lhe causa estresse. E você então, simplesmente, João, fecha os olhos, ativa a sua âncora de local seguro. Inspire bem profundamente. Segura o ar, solte. E relaxe, e você cada vez mais no controle. E você continua descrevendo a rotina do João, utilizando mecanismos de parada quando tivermos gatilhos inconscientes, ou utilizando âncora de local seguro quando tivermos algum estresse. E você pode usar essa técnica da análise funcional associada à hipnose, não apenas para o tabagismo, mas também para o alcoolismo, tricotilomania, que é aquela mania de pegar o cabelo e arrancar, tricotilofagia, que é o hábito inconsciente comer esse cabelo, roer unhas e muito mais. E é isso aí. Aproveite para rever todas as aulas desse workshop, porque ele só vai estar disponível até a liberação das matrículas. E não se esqueça de deixar seu comentário logo abaixo, porque é lá que a gente vai se comunicar. Um grande abraço para você e até a próxima.